esta dádiva que é vinda a nós. E para este material chegar até a nós, alguém teve que estudar, alguém teve que examinar. O comentarista aqui, ele estudou. E você vê, se você for analisar ao pé da letra, você vai discordar de muita coisa. Mas ele não está 100% errado. Se eu tivesse comentado a revista, com certeza vocês iam achar muita coisa que discordariam. Qualquer um de nós aqui que comentar a revista, alguém vai discordar de algum ponto. Mas esse é o sentido, nós estudarmos, nós analisarmos e aprendermos, né? Com o conhecimento do outro e transmitindo também ao outro que tem o conhecimento, alguma coisa que ele não sabe. Então, eu quero convidar os irmãos que nós possamos valorizar esse material. Quero dar 4 conselhos, rapidamente, para entrarmos aqui no assunto. Eu quero dar 4 conselhos para quem quer estudar, para quem quer aprender. Primeiro conselho, não queira aprender tudo de uma vez. Tem muita gente se perdendo no caminho porque quer aprender tudo de uma vez. É como subir uma escada. Uma escada você sobe degrau por degrau. Você já tentou subir uma escada de 2 em 2 degraus? A facilidade de você sofrer um acidente é muito grande. E provavelmente até o topo dela você vai tropeçar em algum degrau. E a escada ainda tem um corrimão para você ir se segurando, para você ir se firmando. Então, assim é estudar. Estudar é como subir uma escada, sobe degrau por degrau. Tem algumas pessoas aí subindo de 2 degraus, subindo de 3 degraus, e estão abandonando o corrimão. O corrimão é aquele, é o seu esteio. O corrimão te ajuda a te sustentar e te dar firmeza na sua jornada. Esse é o primeiro conselho. Não queira aprender de uma vez, devagar. Segundo, não queira aprender para saber mais do que os outros. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Sempre vai ter alguém que vai saber o tanto quanto ou mais do que você. Então não queira aprender para saber mais do que o outro. Terceiro, aprenda de uma fonte saudável. Aprenda de uma fonte saudável. Não beba em qualquer água. Não beba em qualquer fonte. Uma fonte segura. Porque isto vai ser bom para você. Nós não podemos beber qualquer água. Se essa água estiver contaminada, você vai adoecer. Outro dia, numa escola aqui, surgiu um pequeno impasse em uma colocação que foi feita. Mas quando foi à noite, o pastor Francimar disse, eu pesquisei e encontrei a resposta para aquela indagação. Mas o pastor Francimar foi buscar onde? Em uma fonte segura. Ele me falou qual foi a fonte que ele foi buscar. Uma fonte segura. Nós precisamos saber aonde nós estamos bebendo a água. De qual fonte vem. Para que não venha nos contaminar. Tem muita gente contaminada com muita coisa aí. E o quarto e último, aprenda. Para que você possa ser útil no reino de Deus. Aprenda com este propósito. Aprenda para ser útil ao reino de Deus. Se você seguir, tem outros passos, se você seguir esses 4 aqui, já está de bom caminho. Aprender para ser útil ao reino de Deus. E você que sabe, aprendemos também com aqueles que sabem menos. O aprendizado não é só de quem sabe muito. Quem sabe muito, aprende com quem sabe pouco. Eu ouvi uma frase uma vez interessante. Corrija um sábio e o fará mais sábio. Corrija um tolo e adquirirá um inimigo. Corrija um sábio e o fará mais sábio. Quer dizer, a sua correção, quando um sábio recebe uma correção, ele toma aquilo como aprendizado. Eu falei, eu não sabia disto. Ele traz aquilo para o teu conhecimento, para o teu vasto conhecimento. Mas corrija um tolo.
corrija um tolo, arruma um inimigo. E na lição de hoje, Esdras, aí nós vemos aqui a poderosa mão de Deus. Eu não vou ler toda a revista. Nós vemos aqui a poderosa mão de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Diz o texto que Artaxerxes, do primeiro tópico, Artaxerxes envia Esdras, o judeu, sobre o domínio dos persas. Artaxerxes, tocado por Deus, porque ele não era crente, ele era um rei que estava sob o domínio dos judeus. E ele agora se move e envia Esdras para que Esdras volte a Jerusalém com um propósito: ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. E Neemias volta de Jerusalém com aproximadamente aqui, eu não contei por alto, uns 1.300 homens, ou 1.400 homens, que vêm para Jerusalém, Jeremias volta para Jerusalém, mas os demais vieram com Neemias. E contando com as mulheres desses homens, com os filhos, uma multidão considerável, não sei, de 5 mil, talvez um pouco menos. Mas se tinha 1.300 homens aproximadamente, esses homens tinham famílias. Então, eles voltam para Jerusalém, com o único propósito: eles voltam para Jerusalém para habitar em Jerusalém, e Neemias volta para ensinar a palavra de Deus aos judeus que estavam em Jerusalém e aos judeus que vinham com ele da Babilônia. Havia uma necessidade de ser ministrada a palavra de Deus aos judeus que ali se encontravam e os judeus que agora passam a habitar em Jerusalém. Esses judeus existia um grupo muito grande de judeus leigos. A maioria desses judeus nunca tinham participado de um culto no templo. Pouquíssimo, velhos já. E os que haviam participado eram velhos, porque mais de 70 anos aqui se passam já. 70 anos se passaram. Então, se alguém naquela época participou de um culto no templo, era um jovem. E agora já estava de idade avançada. Quer dizer, os mais novos, os que nasceram em Jerusalém, os que nasceram na Judéia, em Judá, depois da invasão de Nabucodonosor, não tinham participado de um culto no templo. E os que nasceram na Babilônia, também não, porque lá eles não tinham a liberdade de cultuar. Mas eles agora voltam para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, passam a adorar a Deus, o templo já foi reconstruído, e eles agora precisam aprender como cultuar a Deus. Nós que aceitamos a Jesus, precisamos aprender de como cultuar ao Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já vimos de outro segmento religioso. A maioria, acho que ninguém era ateu ou ninguém era isento de uma religião. Eu vim do catolicismo. Então, eu tinha uma forma de culto, eu tinha o meu jeito de cultuar. Chegando aqui agora, eu preciso aprender a cultuar a Deus, aprender de uma forma menos errônea como cultuar, e este culto ser aceito por Deus. Assim como os judeus precisaram dessa instrução, nós também precisamos sermos instruídos na questão do culto a Yahvé, do culto a Deus, cultuar a Jesus. O que é agradável, o que não é agradável. Depois de muitos anos de cultura, de adoração, eles, judeus, ainda erravam. Nos dias de Jesus tem um encontro com uma mulher nas margens de um poço, e vem a seguinte pergunta: e aí, essa forma de adorar a Deus, qual é o lugar correto? É aqui, em Samaria, no Monte Gerizim, onde os samaritanos dizem que é aqui que tem que adorar? Ou é em Jerusalém, onde os judeus dizem que lá é o verdadeiro ponto de adoração? Então nós vemos aqui, aí Jesus diz: nem em Jerusalém, nem aqui. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Então, depois de muitos anos de tradição, ambos estavam errados, né, na questão de como cultuar, de como celebrar, de como se fazer agradável a Deus na sua adoração. E Esdras tem agora a missão, e ele é enviado. Se você leu a revista, se você não leu, você vai ler em casa. Esdras é enviado pelo rei Artaxerxes, e o Artaxerxes, além de enviar Neemias, ainda quer enviar uma escolta. Ainda coloca à disposição de Neemias, de Esdras, uma escolta, que o escolte da Babilônia, do domínio Pérsia, até a Jerusalém, para que eles cheguem em Jerusalém em segurança. Aqui nós vemos a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, conduzindo este povo, e Deus tem o interesse que este povo aprendam de Deus. E Neemias volta agora, preparado, um homem instruído, ele era um escriba, instruído, para ensinar a palavra ao povo de Deus. Tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, conforme ordem do rei Artaxerxes. Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. E aí aqui diz que ele recusa, né, a escolta, porque eles confiavam na poderosa mão do Senhor, que Deus os guardaria até Jerusalém, como assim Deus os guardou. Só que quando eu li aqui esse texto aqui, que diz que eles recusaram a escolta, eu lembrei de uma historiazinha que eu vou contar para vocês. Nós confiamos em Deus, mas o que nós temos que entender é que Deus também pode usar o homem para nos abençoar. E Artaxerxes foi usado aqui, envia Esdras e ainda manda uma segurança. E eles dispensam porque acreditam na poderosa mão do Senhor, depositando a sua confiança no Senhor. Mas não seria melhor ter vindo? Olha aqui, olha, um homem sábio como Esdras foi fundamental para a instrução do povo no culto a Deus. Mas Esdras aqui, no meu ponto de vista, ele comete uma falha. Eu não teria dispensado a segurança. Um certo irmão morava à beira de um lago, um grande lago, um lago muito bonito, e esse lago era frequentado. O lago ficava cheio e era muito bonito. Mas com o passar do tempo, o ano, as águas iam baixando e naquele lago surgia pequenas ilhas que estavam imersas. Mas a água baixa e surge aquelas pequenas ilhas. E o irmão um dia resolveu pescar, pegou a sua canoazinha, remou até uma ilha e lá começou a jogar a sua linhazinha, que até hoje não entendo qual é a ideia de pescar. Hoje eu não entendo. Você jogar um anzol em um lago ou em um rio com uma isca, esperando que um peixe desapercebido, não, isso não é para mim. Sábado passado eu fui da chácara de um amigo, convidado por outro, e lá ele tem 2 poços que ele criava peixe, mas deixou de criar os peixes, mas ainda tem uns carazinhos por lá, ainda tem uns peixes por lá. E o irmão, pastor, vamos pescar. Para mim não dizer que não, eu fui. Aí ele jogava a linha, ficava lá. E eu jogava a minha, fiquei tão desanimado, falei, Jesus, eu estou aqui por causa dele. Não, mas não biscava. Aí quando ele disse, peguei, quando ele gritou, peguei, eu olhei. Ele pegou. Era desse tamanho o peixe. Mas volta aqui para o texto, vamos voltar aqui. Aí o irmão foi pescar. Ele lá jogou a sua linha e esqueceu de amarrar a canoa. E veio o vento, foi dando a canoa. E quando de repente se forma um temporal, irmão, nas margens lá, que abastecia o lago e caiu água.
E a água foi subindo. E o irmão não podia mais voltar, porque estava sem barco e não dava para nadar. E o irmão clamou: Deus, o Senhor disse que passarás pelas águas, mas elas não te submergirão. Socorre, eu creio que o Senhor vai me socorrer. Aí de repente, irmão, chega um irmão no jet ski. A água já estava no cotovelo. Irmão, sobe aqui porque eu vim te salvar. Nada disso. Deus ali, bora irmão, pula aqui dentro que a água está subindo. Não, não, eu estou aqui porque eu acredito em Deus e Deus vai me salvar. E irmão, voltou. E a água já estava aqui, quando chega o corpo de bombeiro, no helicóptero, jogou aquela escada e o bombeiro gritou: sobe, sobe. Eu disse afogado, ele falou: não vou subir porque Deus falou que vai me salvar. O bombeiro não teve outra escolha, foi embora. E o resultado, do irmão morreu. Chegou no céu, o irmão chegou no céu brabo. Pense no cabra, chegou lá brabo. Mas aí o Senhor falou que ia me salvar, que eu passaria pelas águas, elas não submergirão, e o Senhor me deixa morrer afogado. Ele disse: meu filho, eu mandei o teu irmão com jet ski. Mandei o outro com o barco. Por último, mandei o corpo de bombeiro, tu não quis. Mas o quê? Então, aí quando eu li esse texto de Êxodo, eu meio que lembrei do irmão. Êxodo teve uma escolta, mas combinando com os outros irmãos, achou por bem não aceitar a escolta que lhe era colocada à disposição, porque crendo eles que Deus os guardaria como Deus os guardou e como Deus nos guarda até hoje. Mas Êxodo correu um risco, mas tudo foi bem. Tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Todos os sábados que os judeus se reuniam, eles liam os princípios básicos da lei. Os judeus lá na Babilônia, se você ler a história lá do profeta Ezequiel, e se você ler a história de Daniel, eles sempre se reuniam aos sábados, e lá diz que se reuniam às margens do rio Quebar, para se reunirem e lamentarem, e até orarem a Deus por aquela situação que eles estavam. E alguns de lá pediam: louvem ao Senhor com os cânticos de Jerusalém. E eles dizem: mas como nós podemos louvar ao Senhor? Estamos nós aqui aprisionados. Mas eles se reuniam sempre nas margens do rio Quebar. E lá eles contavam as suas histórias, eles examinavam sobre o Pentateuco, principalmente sobre os principais pontos da lei. Mas havia uma ordenança de Deus que a cada 7 anos deveria se ensinar toda a lei. Isso era um costume do judeu. A cada 7 anos deveriam se estudar toda a lei, examinar toda a lei. Quer dizer, era uma revisão geral que eles davam, transmitindo aos judeus toda a lei. Tem um ponto em Esdras que favorece Esdras. Se você lê os primeiros livros, principalmente em Deuteronômio, em Levítico fala alguma coisa, mas Êxodo e Deuteronômio fala mais sobre isso, orientando: conte aos teus filhos. Fale aos filhos de teus filhos, reúnam em suas casas e contem, repitam essa história. Mas por que contar? Porque verdadeiramente naquela época a história era contada, a história não era lida, a história era contada. Ela era passada de pai para filho, para os netos, de geração em geração, a história era contada. Por quê? Porque existia poucos escritos, muito pouco escrito naqueles dias.
por causa da circunstância, não era fácil escrever naquela época. Então, existia, se você lê lá o Êxodo, se você lê lá o Deuteronômio, você vê várias vezes repetindo, Deus mandando: quando entrares na terra que eu vou dar a vocês, como prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, lá vocês vão se reunir e vão contar aos teus filhos os feitos que eu fiz no Egito, os feitos que eu fiz aqui neste deserto e como eu introduzi vocês na terra. Quando eles passam o Jordão, Deus havia ordenado que os sacerdotes com a arca parassem no meio do Jordão e eles catassem 12 pedras, para que nas margens do outro lado do Jordão, eles fizessem um montão, construíssem um altar, uma coluna de pedra, que diz o texto lá de Josué, que está até o dia de hoje, até o dia que foi contada a história, até o dia em que foi registrada aquela história, lá estava o montão. E Josué disse que isto seja de memorial para os vossos filhos, para os vossos netos, para os vossos bisnetos, para a sua descendência, do que Deus fez. Esse montão de pedra servirão de testemunho e que essa história seja repetida, contada. Aqui, em outra palavra, está dizendo que essa história não se perca e que isso seja contado até o dia que se tornará escrito, que se tornará um livro. Aí nós estamos começando a entender a importância do ensino. Olha só, irmãos, quanto aqueles homens sofriam para transmitir aos teus filhos o conhecimento, a história que era contada de geração em geração, pois não tinham os livros ainda, não tinha isto que nós... Aí nós temos isto, que é a palavra, e nós temos isto, que é uma pequena porção que foi tirada dessa palavra, para nos ensinar, para aprendermos sobre este assunto. E nós ainda, às vezes, negligenciamos com este aprendizado. A ida para a Babilônia não foi de tudo ruim. Não foi de tudo ruim. Porque quando eles voltam de Babilônia, diz aqui a lição, e diz o texto da você lê, que Esdra trouxe um livro. Que livro foi esse? A escrita. Na Babilônia, eles começaram a verbalizar, a escrever a história. Na Babilônia, eles começaram a juntar os livros que eles tinham e começaram a repetir as histórias e iam contando, e agora eles já têm um livro. Eles já têm alguma coisa. Agora não é só uma história, já tem um escrito, e é um escrito razoável. Porque eles, na Babilônia, alguém se interessou em estudar, alguém se interessou em aprender, e então começa a escrever, começa a formalizar isto, começa a escrever nos papiros, começa a escrever isso no... Como é que era? O papiro e o pergaminho. E agora Esdra já tem um livro. Igreja, você pode dizer, pastor, se naquela época eles aprendiam ouvindo a história, para que eu vou vir para a escola dominical? Vamos repetir contando história em casa. Não. Sabe por que eles contavam a história daquela época e o livro daquela época não teria muita serventia? Porque eram poucas pessoas que sabiam ler. A história, contar a história daquela época era fundamental. Por quê? Porque não é igual hoje, que todos têm acesso à escola. Naquela época, eram poucas as pessoas que sabiam escrever. Poucas as pessoas que sabiam escrever. E os que sabiam escrever, iam escrever, cobravam, tinha um custo. Não é igual hoje, que você pega uma folha de papel e vai riscar a folha de papel, não deu certo, amassa, joga fora e tira outra. Você já imaginou quanto que valeria uma folha de papel daquela época? Até porque não existia. Mas digamos, um papiro, um pergaminho, quanto que valia? Então, a escrita aqui, ela foi se dando através dos reis. Porque quem tem dinheiro para pagar um escriba?
que eram poucas pessoas que sabiam escrever. Não era tão comum igual hoje. Quem hoje aqui não sabe escrever? Todos nós sabemos escrever alguma coisa. Todos nós sabemos escrever. Mas naquela época não era. Então, foi através dos reis. Os reis começaram a se interessar e contratavam os escribas e iam escrevendo. Quando ele ia escrever, ele examinava a história várias vezes, até ter ela bem memorizada aqui, para na hora da escrita não errar, não podia ter erro. Como que ia apagar? Não tinha o liquid paper. E que o liquid paper hoje é coisa do passado, né? Agora, não tinha como você dar o delete. Tinha? Hoje você pode errar, quanto que errar, não tem problema. Você vai lá e dá quantos delete for precisar. Você digita a mesma palavra várias vezes, porque agora é tudo digital. Naquela época não tinha isso. Nós precisamos valorizar esta palavra. Nós precisamos valorizar esta palavra. Porque para esta palavra chegar até aqui, da forma que ela está, teve o agir de Deus. Teve o agir de Deus para que ela fosse verbalizada e chegasse até a nós, na nossa língua, no nosso idioma. Então, lá na Babilônia, eles começaram a se organizar nessa questão de livros. E agora vem eles trazendo os livros. E este livro era os 5 primeiros livros, a Bíblia, o canon, a Bíblia judia, ela divide em praticamente 3 pontos, e o principal ponto da Bíblia do judeu são os Pentateucos. Este é o principal ponto. Então agora Neemias aqui tem no mínimo os Pentateucos, já de uma forma escrita, porque diz o texto que ele leu, ele não contou, diz o texto que ele leu. Leu o quê? Leu o livro. E o que aconteceu quando ele leu? E o que acontece quando nós lemos a palavra de Deus? O que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus? Com o interesse de aprender, com o interesse de nos alimentarmos. E outro ponto que eu quero chamar a atenção é o conforto que nós temos hoje. O conforto que nós temos hoje. Hoje nós estamos sentados, aqui não é tão confortável, mas tem lugares bem mais confortáveis. Estamos sentados numa cadeira, não é lá tão confortável, porque tem igreja aí que é amorfada, né? Se não fosse assim, o membro não vai. Nós temos um templo coberto. Nós temos um piso até com cerâmica, olha só, coisa maravilhosa. Nós temos um som, um microfone. Mas diz o texto que Neemias leu o livro da lei. Diz que Neemias construiu um púlpito de madeira para aquele fim. E Neemias agora está sobre o púlpito. E Neemias tinha 13 homens que lhe auxiliavam. 13 homens instruídos nesta palavra. Tanto na palavra como na língua. Porque naquela época tinha também o problema da língua. Tinha em Jerusalém a língua hebraica. Tinha em Jerusalém a língua aramaica e agora a língua grega, por causa dos medos dos persas. Em Jerusalém se falava várias línguas, porque as pessoas que foram a Jerusalém falavam o hebraico, mas as pessoas que vieram da Babilônia falavam hebraico e o aramaico. E o livro agora é lido. Diz o texto que da alva da manhã até o pôr do sol, Esdras leu a Bíblia, e o povo ouviu no meio, imagine no meio do sol quente, Jesus amado. Da alva da manhã até o pôr do sol, Esdras leu o livro. E quando Esdras lia, os teus auxiliares ajudavam, porque não tinha, você imaginou uma multidão de gente falando com o microfone, é fácil, mas sem ele. Lugar estratégico e iam ministrando, repetindo. Que dificuldade. E o sol escaldante. Mas diz que conforme eles iam ouvindo a palavra, eles se maravilhavam, eles choravam e eles confessavam os teus pecados. E no final, Esdras e Neemias, porque Neemias já estava em Jerusalém, diz, não vos entristeçais, mas alegrai-vos, alegrai-vos.
Porque a alegria do Senhor é a vossa força, e o povo se alegra. E o povo se alegra por ouvir a palavra. Hoje, se o pregador estender muito, não é por tanto falar. Você já imaginou, irmão? Um dia, pastor Francisco ouvindo alguém ler e ouvindo o outro repetir o que ele está lendo, porque eu não estou entendendo nada. E as pessoas, em vez de murmurar, elas se alegravam, se encheram do temor de Deus, porque ouviam a palavra. Porque estavam escutando. Tinha pessoas ali que estavam pela primeira vez ouvindo uma leitura. E Esdras faz isto. E aí isto se estende. E eu quero fazer um parágrafo aqui e falar sobre o púlpito de madeira que Esdras fez. Isso tem mudado no decorrer do tempo. Isto tem mudado, mas ainda estamos um pouco atrasados. Sobre a questão do púlpito. O púlpito não é santo. Santo é a palavra. O púlpito não é santo. Santo é a palavra. Eu congreguei uma igreja onde eu fui consagrado evangelista. Faz anos que eu não vou lá, mas eu acredito que até hoje funciona assim. Culto de mulher é na segunda-feira. E elas ministram a palavra daqui de baixo. Por quê, pastor? Porque não pode subir no púlpito. Espera um pouco. Se eu posso pregar a palavra, porque o púlpito não é mais santo do que a palavra. A palavra é santa, o púlpito não. O púlpito é uma ferramenta. Por que se usa o púlpito? Para melhorar a visão. Quem está falando fica na posição mais alta, porque tem uma visão mais ampla. E quem está lá atrás pode me ver. Essa é a utilidade do púlpito. Aí a irmã vai pregar, a irmã vai falar de Deus, a irmã vai anunciar o evangelho, mas não pode ser em cima do púlpito, porque o púlpito é santo. Então quer dizer que o púlpito é mais santo do que a palavra? Não. Não. A palavra é santa, e quem fala da palavra tem que ser santo, ou aqui em cima ou lá embaixo. Eu nunca mais fui lá nessa igreja, um excelente ministério, mas até hoje eu tenho certeza que lá é assim. O culto, mas por que o culto não é no domingo? Por que o culto não é no sábado? Não sei. Eu só sei que é na segunda-feira e é lá embaixo. As irmãs não podem subir o púlpito. Muito bom. Eu quero que vocês entendam que quem está pregando aqui não é mais santo que quem está ouvindo. Neemias era mais santo que o povo? Não. Mas o que Neemias tinha? Neemias tinha o livro, ô pastor Paulo, e Neemias tinha o conhecimento para transmitir. Mas em nenhum momento você vê Neemias se colocando acima do povo, dizendo que eu sou mais do que... Não. E ele colocou o púlpito exatamente para isso, para facilitar, para facilitar a visão, que era muita gente. Então, ele estava no púlpito, e aqui tinha os teus auxiliares. Eu imagino que ele estava lendo aqui, aí alguém lá da multidão levantava a mão e dizia lá na sua língua, eu não estou entendendo. Aí um dos auxiliares ia lá e dizia, olha, foi isso que ele falou, foi assim que ensinou.
Mas você já imaginou você passar o dia no solzão quente com aqueles meninos, a Flavinha, a Estezinha ali já chorando, e a Débora pega um, e o pastor Paul pega como é o nome do meninozinho lá? O Manassés, e pega no colo meu filho, é a palavra de Deus, e Manassés sem entender nada, né? Mas foi o dia todinho, e no final do dia, todo mundo se alegrou, porque ouviu a palavra de Deus. E hoje nós, irmão, a igreja no geral, estamos desprezando a palavra. O que nós gostamos mesmo é do louvor, é da música. Não, a música é boa, a música é maravilhosa. A música faz parte do culto. A música faz parte, mas não um culto sem música, que negócio. A música faz parte do culto. Mas quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos, a música é para alegrar, a música é para ver se melhora o nosso relacionamento lá no céu. A música a gente envia para o céu para ver se aquece o coração de Deus, e Deus usa de misericórdia, e Ele responde com a palavra. A música é para Deus, e a palavra é para nós. Então, a música ela veio para... Falar em música, deixa eu contar um negócio aqui. Nós precisamos entender algumas coisas simples. Era o culto de Santa Ceia, lá na igreja que eu pastoreava, e a irmã Celina teve a ideia, nós vamos ensaiar o hino, todo mundo vai ensaiar o hino, para todos juntos louvarmos a Deus no dia da Santa Ceia. Muito bem. Aí, quando foi no ensaio, aí passou a primeira vez, segunda vez, quando os irmãos estavam mais ou menos aptos da música. Agora, vamos todos vir para frente, para nos organizarmos aqui, para o último ensaio, para o domingo nós cantar. Aí uma irmã falou, se todo mundo vai para frente, quem é que vai ouvir? Esse é o nosso entendimento. Vem todo mundo para cá, para juntar aqui para ouvir. Aí alguém diz, mas se não ficar ninguém lá, quem é que vai ouvir? Mas a música não é para a igreja. O louvor não é para a igreja. O louvor é para Deus. Hoje não gostei do louvor, mas o louvor não foi para você. Não sou eu que tenho que gostar do louvor. Eu tenho que oferecer ao Senhor um louvor o mais perfeito possível. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que apresentar algo bom para Deus. Mas não é, mas às vezes a gente louva a Deus e estamos preocupados se o irmão vai se agradar. Não, mas o irmão não tem que se agradar do louvor. Quem tem que aceitar, quem tem que receber é Deus. O louvor é para Ele, a canção é para Ele, a música é para Ele, a celebração é para Ele, tudo é para Ele. E agora, quando Ele se agrada, aí Ele responde, inspirando a palavra àquele que vai pregar. Inspirando, revelando, além do que está escrito aqui, Ele nos sensibiliza, abrindo a nossa mente, para que possamos ser cheios da graça de Deus, para que nós possamos ministrar a palavra cheia da graça, agora sim, para que a igreja ouça, para que a igreja escute, e para que a igreja se alimente dela. Eu acredito que Esdras estava cheio da graça de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus encheu Neemias da graça de Deus. E esta graça que estava sobre Neemias foi contagiando o povo, porque o povo não ia embora. O povo não ia embora. Ele ministrando, ele ensinando, e sem se enfadar, pregando, até o dia seguinte, até a tarde da alva. E o almoço? Não teve almoço. E o lanche? Não teve lanche. Alguém mais esperto levou um alfogezinho ali e tal. Nós precisamos de saber diferenciar essas coisas. O louvor é para Deus. A palavra é para a igreja. O louvor vai para Deus. E a palavra tem que vir de Deus. Para isto nós temos que estudar, que lermos a palavra. Estudar, igreja, vamos estudar a palavra. Estuda, quando eu digo estudar a palavra, não estou mandando você fazer uma faculdade, não, isso pode ser caro, isso pode ser complicado para você pode não ter tempo, não. Eu estou falando estudar, ler, comer da palavra, saber o que Deus. Saber o que Deus quer de você, saber como Deus quer que você proceda.
Estude a palavra, leia a palavra, transmita a palavra. Esdras que faz o que Jesus mandou nos fazermos, a grande comissão em Marcos 16 e em Mateus 28, indo por todo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos e ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Onde está esse povo? Onde está esse povo para levar a palavra? Mas nós estamos vivendo o auge da grande comissão. E o que estamos fazendo? Precisamos aprender, e este aprender não é para mim, é aprender, como eu falei no início, não é aprender para me saber mais do que o outro, não, é aprender para me ser útil ao reino de Deus, para transmitir esta palavra, para contaminar as pessoas com esta palavra, para que eu não seja instrumento de Deus, cheio de Deus, como estava Esdras aqui, e como estavam os seus auxiliares, que ministrou a palavra e o povo não se cansou, ministrou a palavra e a palavra alcançou, e houve um grande aquebrantamento naquele dia. Este grande aquebrantamento precisa hoje. Ler, estudar, examinar. Porque quando nós falamos de revelação, não é uma nova revelação, a revelação já está aqui, a Bíblia. Mas dentro da Bíblia tem a revelação do entendimento. Dentro da Bíblia tem a revelação da compreensão. A sua mente abre. Você que já prega a palavra de Deus, ou você que lê a palavra de Deus, você já viveu essa experiência. Você está lendo e lê, e depois um dia você lendo o mesmo texto que você já leu 10 vezes, ele fala com você de uma forma diferente. Estava lá, você só não estava entendendo. Estava lá, só não tinha sido te revelado ainda. Por quê? Porque às vezes nós lemos rápido demais. Não se preocupe em quantas maratonas bíblicas você vai ler a Bíblia. Eu estive visitando um irmão outro dia, não sei se eu contei para vocês, se contei, vamos repetir, né? Morreu um parente da pessoa, um filho, acho que era um filho da pessoa, e a pessoa estava inconformada com Deus. Essa pessoa já tinha lido a Bíblia 20 vezes. E estava inconformada com Deus, porque que o filho dela morreu sem aceitar Jesus. É falta de conhecimento. É falta de conhecimento. O filho dela não quis. Mas Deus falou que ia salvar. Como que Deus falou? Como que você sabe que foi Deus que falou que ia salvar ele? Eu recebi. Quando eu comentar a história, alguns irmãos vão identificar porque conhece a pessoa. Morreu uma irmã. Pensa numa mulher que orava. E ela tinha um bocado de filho, mas tudo da bagaceira. Pastor Francisco foi pastor dela. Francisco foi pastor dela, sabe o que eu estou falando. Obrigado, pastor. E alguém falou para ela que ela não morreria antes de ver a tua casa salva servindo ao Senhor. E ela morreu. E quando ela morreu, tinha no mínimo 3. Na sarjeta, nas drogas. Talvez tenha mais, mas eu vou falar de 3 que a gente sabe mais ou menos. E um deles, que se dizia crente, ficou revoltado. Como é que Deus permite que minha mãe morra sem antes ver todos os meus irmãos salvos? Primeiro ponto que nós devemos levar. Quem garante para você que foi Deus que falou? Como que você sabe que foi Deus que falou? Porque Deus falou na boca de um profeta? Cuidado. Quem falou? Segundo, e se foi Deus que falou, eu sou prova de que Deus cumpriu com a palavra. Eu não estava lá no dia que esse Deus falou com ela. Mas se Deus falou, eu sou prova de que Deus cumpriu com a sua palavra. Por quê, Francisco? Porque todos os filhos daquela mulher foram evangelizados. Todos. Pastor Francisco, todos os filhos daquela mulher
foram alvo de oração da igreja. Todos. Alvo de oração, não só da oração da mãe, mas a mãe manifestava à igreja o desejo que ela tinha de ver os teus filhos libertos. E a igreja orava. Eu fui na casa de alguns deles muitas vezes fazer culto. Muitas vezes, eu perdi a conta. Então Deus cumpriu. Se Deus usa alguém para dizer para você que vai salvar a tua família, o que é que ele está dizendo? Eu vou levantar alguém para pregar, eu vou levantar alguém para orar, eu vou levantar alguém que vai interceder por ele. Agora Deus, irmão, não vai obrigar ninguém a reconhecer ele como Senhor. E um dos filhos com quem eu conversei estava atribulado. Falando em atribulado, sem dúvida os irmãos aqui conhecem, já sabem até quem é. Estava jogando pedra na lua, porque mamãe morreu sem ver a salvação dos filhos, porque Deus havia prometido. Primeiro, foi Deus? Não sei. Segundo, e se foi Deus, Deus cumpriu. Porque todos os filhos foram evangelizados. O que a gente acha quando Deus fala que vai salvar a sua família? O que é? Deus vai pegar enforcar o cara e vai obrigar ele a confessar Jesus para o Salvador? Não. Deus vai usar alguém para pregar. A mensagem chegará até ele. A palavra chegará até ele. Ele vai ser evangelizado. Ela vai ser evangelizada. E quem vai fazer isto? O anjo? Não, eu e você. Quem vai fazer isto? Eu e você vamos fazer isto. Por isto que o Senhor decide por todo mundo. E ele disse mais ainda: e eu estarei convosco todos os dias. Quando que Deus vai estar com todos? Quando você estiver ensinando. Quando você estiver pregando. Não é a minha pregação, não é a nossa pregação. É o mover de Deus, é o mover de Deus, é a graça de Deus na vida daquele que está ouvindo. Aí o Espírito Santo toca no coração dele. E o Espírito Santo leva ele a ter um encontro com Deus como estes aqui estiveram. Esdras pregava, a palavra chegava até ele, e a graça de Deus manifestada naquele dia tocava no coração deles, e eles reconheciam que Deus era Senhor, e eles reconheciam que aquela palavra vinha de Deus, e eles reconheciam que eram pecadores, que precisavam reconciliar, que precisavam pedir perdão, que precisavam se voltar para Deus. Nós somos esse instrumento, assim como foi Esdras. Nós somos esse instrumento, assim como foi Esdras. Esdras tinha um livro. Nós também temos um livro ainda mais completo, porque nos dias de Esdras, nem todos os livros estavam juntos e não tinha também o Novo Testamento, a grande revelação, a grande manifestação, a maior manifestação do amor de Deus pela humanidade está no Novo Testamento. Quando Jesus se entrega, ele diz: não tiram a minha vida, eu a dou, porque eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomar ela de volta. Essa foi essa manifestação de amor. Então nós temos este compromisso, a responsabilidade de levar esta palavra. Mas para levarmos essa palavra, precisamos aprender dela, para que ensinamos ela corretamente. E nós temos que ter, e quando você aprender, tenha um cuidado, muito cuidado, para não nos tornarmos críticos demais. Às vezes alguém, no início eu falei que para você aprender, não queira aprender tudo de uma vez. Um dia eu não estava, mas alguém me contou que um jovem, algum de vocês conhece, muito sábio, disse que Paulo não está com nada não, Paulo é muito sem unção. Esse jovem está aprendendo rápido demais. Porque dizer que Paulo não tinha unção, dizer que Paulo ele está pulando degrau, ele está pulando os degraus aí, ele está fora do contexto. Né? Dizer que Paulo não tinha unção, Paulo era muito sem graça, Paulo não tinha unção. Então, esse jovem, assim como eu, precisamos aprender subindo degrau após degrau. E eu já me peguei fazendo isso muitas vezes, porque eu também peco, igual vocês, né? Diferente da mesma coisa. Quando você vê uma palavra que você vê que a pessoa não está fora do contexto e que não está sabendo o que está falando, não critica,
Eu fui ouvir uma vez uma pregação de uma pessoa, e em 15 minutos, ela falou glória a Deus e aleluia umas 50 vezes. E dentro de mim comecei a criticar aquela postura. Porque você está pregando, já estou terminando, você está pregando, o glória a Deus e aleluia é bem-vindo. Jesus estava entrando em Jericó, glória a Deus, aleluia. E aí, de repente, ia passando a multidão e o cego pergunta quem é, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí eu respondo para o cego que era Jesus de Nazaré, glória a Deus, aleluia. E o cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. E Jesus, para, quem é que está me chamando? Glória a Deus e aleluia. Essa é a minha forma de me expressar, está correto? Eu não estou criticando, não, nós temos que dar glória a Deus, aleluia, mas dependendo da ocasião, se você está ministrando, não precisa você falar glória a Deus, aleluia toda hora. Porque você sai do... Eu comecei a contar, aí no meio da pregação eu disse, Jesus, o Senhor precisa me salvar. Porque eu estou longe, né? Eu não tenho... Mas é difícil. Olha, eu confesso para vocês, eu comecei a contar quantas vezes aquela pessoa dizia glória a Deus e aleluia. Você pode dizer glória a Deus e aleluia quantas vezes você quiser, mas dentro de um contexto de glória a Deus e aleluia. E Satanás caiu na terra para assolar nações, glória a Deus e aleluia. E Satanás veio para matar, roubar, destruir, glória a Deus, aleluia. Esdras veio para ensinar essas coisas. Esdras veio para ensinar isto. E nós somos chamados para ensinar esta palavra. Vamos aprender dela. E o aprender não tem fim. O aprender não tem fim. Nós devemos aprender dela. Aprender hoje, aprender amanhã, aprender constantemente. E é aprender para transferir isto a outro. Aprender para levar esta palavra a outros. Assim como alguém pregou para mim. Assim como alguém me levou até Cristo. A minha responsabilidade agora é levar alguém até Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Ontem aqui na oração, eu pedi aos irmãos que estavam aqui, que vocês me receitem um remédio. Eu não vou mais procurar o médico, agora vai ser a receita popular. O irmão Elton já me receitou um remédio. Eu tenho um sério problema de rinite. E ontem foi daqueles dias. Irmão, isso incomoda porque espirra demais. E nesse momento de pandemia, as pessoas até se afastam. Porque você fica espirrando desesperadamente, tá o Covid. É a máquina de transmissão do Covid. E quando tem dízimo, que espirro assim, não adianta onde você está, para onde você vai, é triste. E quando eu começo a falar, a garganta começa a falhar, não é complicado, não é bom. Eu já tenho uns 8 anos que eu tenho esse problema, e se você souber de um remédio, pode me ensinar, que eu vou fazer. O irmão Elton me ensinou ontem, eu já estou fazendo. Desde ontem, irmão Elton. Desde ontem, já estou... Pastor, e por que você está pedindo outra receita? Eu não sei se a receita do irmão Elton vai servir para mim. Porque a receita do irmão Elton serviu para ele. Mas para mim eu não sei. Então eu quero pegar umas 3 ou 4 receitas, né? Para juntar tudo e no final vou ser curado em nome de Jesus. Porque está difícil. Volta a palavra para o nosso amado. Próximo é você. Vai falar. Irmãos, o pastor Francimar vai finalizar aqui a escola daqui a pouquinho. E dar os avisos à noite. Irmãos, o conhecimento ele é importante, né? Se a gente não buscar conhecer, nós iremos fracassar, tanto espiritualmente como financeiramente, iremos fracassar materialmente falando. Então, o conhecimento ele sempre foi primordial
na vida do ser humano. Então nós temos que estarmos buscando conhecimento. E uma coisa importante aqui, né, no ensino da palavra de hoje, que está aqui na revista, é que o conhecimento consolida a força, porque o conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 30, João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Como iremos conhecer a verdade se nós não queremos nos interessar a buscar o conhecimento? Não tem como, né? Então, se eu não buscar conhecer a Deus, se eu não buscar me esforçar para conhecer, não iremos conhecer nada. Então, Romanos 8,32, ou João 8,32, não vai servir, né? Porque se eu não interessar em conhecer, Jesus está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus, então nós temos que estarmos buscando conhecimento. E como o pastor hoje estava falando aqui, rapaz, você imagina você ficar de 6, do nascer do sol até o pôr do sol, ouvindo, irmãos. Rapaz, tem que estar dedicado a aprender mesmo, a querer aprender. E hoje, infelizmente, muitos não estão interessados em aprender. Escola dominical, para muitos cristãos, já é uma balela, né? Não quer mais isso, é nunca, escola dominical. Muitos cristãos falam, para que estar aí na escola dominical? Já tem o culto à noite mesmo, vou ficar dormindo em casa. Mas não faça isso não, se esforce para estar ouvindo a palavra de Deus e aprendendo. É aqui onde nós aprendemos um pouco mais. Estude mais para que possa aprender. Irmãos, eu pedi aqui, não só para falar isso, mas para fazer uma correção, irmãos. Domingo passado, eu tinha dito que a próxima lição seria glossolalia, mas a glossolalia eu vi errado na CPAD. Glossolalia será a revista de obreiros, irmãos, não será a revista que nós iremos estudar no próximo trimestre. Então vamos fazer uma correção aqui. Próximo trimestre, nós estaremos estudando o quarto trimestre desse ano de 2020, tem por título a lição A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Esse será o tema da nossa próxima lição, já estamos acabando por esse trimestre, o sofrimento e restauração de Jó. Então é isso que nós estaremos estudando, fragilidade humana, nós vamos ver a fragilidade de Jó, mas iremos também ver a soberania de Deus sobre a vida de Jó, o sofrimento e restauração de Jó. E aí, queridos, próxima lição, o presbítero Francisco estará ministrando para nós, aqui no domingo, né? E vai falar um tema muito interessante, né? Êxodo combate o casamento misto. Nós estaremos estudando. E na outra lição, no 13ª lição, irmãos, vamos fazer diferente. Vamos ver o que a gente vai fazer. Talvez não teremos a lição de manhã. Eu estou querendo fazer transferir para a noite. O pastor estava querendo que nós fizéssemos uma conferência da escola dominical. Mas depois eu explico para os irmãos. Então nós vamos estar fazendo à noite. Então domingo de manhã provavelmente não teremos a escola dominical aqui. Mas à noite nós teremos uma surpresa. Não sei se eu falo ou se eu não falo. Se talvez eu falo, os irmãos nem vêm para a igreja, né? Do jeito que está, o negócio está feio, então... vamos ver o que a gente vai fazer um estudo e depois eu vou conversar com alguns obreiros aí no particular. E nós vamos ver o que vai ocorrer à noite aí no próximo, dia 27. Amém? Pastor Francimar, finaliza para nós aqui a escola. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos colocar em pé, vamos estar orando ao Senhor. Logo mais às 18 horas nós teremos o nosso culto missionário, juntamente com a ceia do Senhor, amém? Ou a ceia da igreja, ou a ceia dos irmãos, amém? Então todos estão convidados a estarem aqui presentes. Pode trazer aí os vossos pais, irmãos, amigos, as vossas crianças, amém? E também nós teremos aí, patrocinado pela nossa equipe de jovens, também estarão oferecendo também aí, para fazer alguma arrecadação de investimento no Ministério de Jovens, estarão oferecendo jantinha também, por apenas R$10, amém? Uma jantinha, aquele filé mignon, bem assadinho, não é isso? Que Deus abençoe, amados irmãos.
e possamos investir no Ministério de Jovens. Soberano Deus, amado Pai, nós te adoramos nesta ocasião, Senhor Deus, ministramos sobre cada um dos teus santos, que aqui se encontram, Deus amado, e aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, ó Pai amado, nas mais longínquas distâncias, ó Deus querido, que a bênção do Senhor seja sobre eles, ó Pai amado, abençoando poderosamente, Senhor Jesus Cristo, ó Pastor Oswaldo, sua família, que está nesse momento, Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, numa descontração, Senhor amado, uma necessidade, Espírito Santo de Deus, sobre a vida dele, Pai amado, é para louvor e glória que nós te adoramos e pedimos a bênção sobre ele e sobre todos nós, em Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vocês, não somente agora, mas para todos sempre. Todos diz? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.